Dando sequência, nós vamos falar agora do módulo de bônus ou distribuição de recompensa. O módulo de bônus tem como principal objetivo permitir a realização de simulações de orçamento, de bonificação, promoção, mérito e distribuição de ações no modelo de RSUs. Ele também tem a função de permitir o estudo do impacto das decisões de gente dentro do orçamento das áreas ou especialidades e garantir que as decisões de gente, que foram tomadas durante o processo de fórum de gente, a gente falou bastante sobre o fórum de gente, sejam viabilizadas de acordo com os valores do orçamento previsto para essas atividades. Ele também apoia o RH em diversas frentes, a gente vai citar algumas delas aqui, então, o que ele ajuda a solucionar em termos de dores para o RH. Ele traz um apoio muito grande às decisões de gente, garantindo a efetividade dessas ações e adequação ao orçamento previsto. Ele também permite ajustar os valores individualmente, conforme as demandas jurídicas e de processos internos, além de viabilizar a distribuição por área, com gráficos que vão ajudar a enriquecer o processo de análise orçamentária. O sistema também vai permitir as simulações serem feitas sem afetar a folha de pagamento, que é muito interessante. Então, é possível simular, chegando a valores finais que vão ser mais vantajosos, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Além disso, a gente vai trazer um pouco das funcionalidades do sistema. São várias funcionalidades, aqui a gente vai focar nas principais. Então, hoje ele engloba três principais processos dentro do módulo de distribuição de recompensa: a distribuição e calibração de PLR, a distribuição de promoções e méritos e a distribuição de ações no modelo de RSU. Esses processos eles podem ocorrer tanto de forma faseada ou simultânea, e não necessariamente eu preciso usar os três processos. Então é possível que eu use apenas um, dois e assim por diante. O RH pode escolher quais processos ele vai utilizar. O sistema ele tem 2 tipos de visão. Então eu tenho a visão do líder de BU e líder de especialidade, né, então o líder da unidade organizacional e da especialidade, que pode ser entendida como uma área. Também é possível que a mesma pessoa seja líder de BU e de áreas especificamente, então a gente consegue que a pessoa seja líder de mais de uma área também, mais de uma BU, de uma BU e de uma área, ou seja, é bem personalizável nesse sentido. A gente traz também a visualização otimizada através de diversos tipos de gráfico, então a gente tem os gráficos de barra, os gráficos de dispersão, de posição na faixa de remuneração e de distribuição por faixa de remuneração, tudo isso para apoiar o processo de tomada de decisão feito ali pela gestão. Também é possível criar, além dos dados simples, dados avançados e condicionais para personalizar os cálculos que o RH deseja fazer. Então, aqui a gente consegue fazer cálculos avançados, que envolvem outros cálculos por trás deles. A gente consegue também trazer dados condicionais, que vão aumentar a flexibilidade e personalização do sistema para atender diversos casos de uso e diversos tipos de cálculos diferentes. E também temos os alertas, que são funcionalidades muito importantes do sistema. Esses alertas, eles podem ser alertas de atenção ou alertas de bloqueio. Os alertas de atenção, eles vão trazer apenas um aviso, explicando para o gestor que ele está extrapolando o orçamento ou que ele usou menos que o mínimo do orçamento previsto. E os alertas de bloqueio, eles vão de fato travar a distribuição, ou seja, o gestor ele não consegue avançar, ele não consegue enviar a distribuição, caso ele não revise o que ele já fez anteriormente. Esses processos, esses alertas, eles trazem um controle muito maior para o RH, o processo. Nós temos hoje 3 personas principais dentro do módulo de distribuição de recompensa, né? O gestor, que é responsável pela edição do orçamento, distribuição de PLR, promoções e méritos e RSU para os seus liderados, sejam esses liderados líderes ou não. Em alguns casos, os gestores também vão atuar como calibradores do processo. E um ponto importante é que esses gestores eles só vão operar o sistema quando esse processo for descentralizado, ou seja, em casos onde o RH ele descentraliza a distribuição para a gestão. Em caso contrário, onde o RH é o dono do processo, é ele que vai assumir o papel de distribuição inicial e final do processo. A gente tem a persona do calibrador. O calibrador, ele é o responsável por revisar e ajustar as decisões dos gestores, sendo aqui e atuando como última instância, a última etapa de validação do processo. É muito importante ressaltar que essa persona ela só vai existir nos processos descentralizados onde o gestor faz a distribuição. Quando o RH é o dono do processo e o RH faz a distribuição, a calibração ela não acontece, portanto a persona do calibrador também não existe.
E por fim, a gente tem o RH, que é o responsável por definir regra de negócio, definir o acesso e o gerenciamento à rodada, né, desde a distribuição, acompanhamento, a calibração. E em alguns casos, como a gente já mencionou, ele também vai ser responsável pelo planejamento e distribuição dos valores, né, tomando conta do processo como um todo. Aqui a gente traz algumas telas do produto para exemplificar um pouco do que a gente tem falado já. Então, é possível visualizar como líder de entrega, né, líder de BO ou líder de especialidade, caso a gente tenha essas duas visões. Aqui o sistema ele já traz a visão consolidada, esse é um exemplo da tela de PLR para a gente ter um exemplo um pouco mais visual. Também é possível navegar entre as abas e processos, né? Então, navegar entre PLR, promoções e méritos e RSUs. Também é possível visualizar entre funcionários diretos e calibração, caso eu também seja um calibrador. E eu consigo também alterar entre BUs e alterar entre áreas, caso eu tenha mais de uma visão diferente, tá? Aqui em PLR, é possível já trazer, como nesse exemplo, um pool sugerido, né? Então, um valor já de distribuição para cada uma das pessoas. E o próprio gestor pode, caso ele precise ajustar esse valor, trazer uma justificativa do porquê ele está fazendo a edição. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo uma edição, né, do valor que já estava previamente estabelecido e eu escolho o motivo pelo qual eu estou fazendo esse ajuste. Aqui eu trago um pouco dos gráficos que estão presentes no sistema, então esse é um exemplo dos gráficos de barra, a gente tem 3 possibilidades aqui, tanto média, quanto contagem, quanto a soma, né, então, é personalizável inclusive quais vão ser os parâmetros utilizados para a configuração desses gráficos, para atender o processo, de forma mais personalizada, e também temos aqui o gráfico de dispersão, né, com o exemplo onde as pessoas elas estão dispostas e eu posso clicar e ver as informações básicas sobre elas e cadastradas aqui também. No processo de promoções e méritos, aqui um exemplo da tela, então eu consigo cadastrar, como a gente comentou, a elegibilidade daquele participante, seja a promoção, seja a mérito, e o percentual de aumento que vai estar disponível para aquela pessoa, né? Uma vez que eu tomo uma decisão que não é uma das decisões que aquela pessoa é elegível, eu preciso justificar o porquê eu estou tomando aquela decisão. E aqui um exemplo dos alertas, né, então, quando eu escolho um percentual de aumento que está muito fora, eu trago aqui um alerta, por exemplo, de bloqueio, esses valores eles são cadastráveis, então eu escolho, o RH vai escolher qual que vai ser a faixa para que o alerta seja de bloqueio, para que o alerta seja de atenção. Então aqui são alguns exemplos, conforme eu vou variando o percentual de aumento aqui, o alerta ele vai mudando, né, seja do vermelho, que é o de bloqueio, seja para o amarelo, que é o de atenção. E aqui um exemplo da tela de RSUs, né, onde eu tenho inclusive a cotação do dólar cadastrada por ali, e aí eu consigo ter os modelos de matching, né, que são também cadastráveis pelo RH. Então eu posso ter matching padrão ou matching agressivo, e eles vão trazer valores diferentes para as ações, né, para o pagamento das ações, conforme a parametrização escolhida ali pelo cliente, tá? E aí, por fim, finalizando, a gente vai ter a jornada do usuário, né, que começa fazendo com a persona do RH na configuração do ciclo. Essa configuração ela é feita definindo quem vão ser os participantes, qual que vai ser a estrutura de organograma, como vai funcionar a gestão de acessos, quem vai acessar o quê, qual que vai ser o orçamento inicial do processo, as elegibilidades, então quem é elegível ao quê, e os tipos de alerta e gráficos disponíveis. Então todas essas configurações são feitas previamente pelo RH. Depois a gente tem a etapa de distribuição, onde de fato vai ser feita a distribuição do orçamento, seja no processo de PLR, no processo de promoções e méritos, ou no processo de RSU. Como a gente comentou, esse processo ele pode ser feito pelo gestor e pelo RH. Vai ser feito pelo gestor em processos descentralizados e feitos pelo RH em processos centralizados. Depois ocorre a etapa de calibração, que vai ocorrer apenas em processos onde o gestor fez a distribuição, né? Essa calibração ela acontece no processo de PLR. Hoje os processos de promoções e méritos e RSU não possuem calibração. E é nessa etapa onde os valores distribuídos pelo gestor vão ser revisados e ajustados para que cheguemos aos valores finais de distribuição para cada time e para cada colaborador final. E a última etapa é uma etapa muito importante, ao final de todo esse processo, que é o pagamento, né, da bonificação, do PLR, da
promoção para os usuários finais. Essa etapa ela acontece fora da plataforma, né? E é a etapa onde os funcionários eles recebem esse impacto das decisões tomadas.